Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora, nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, do Campeonato Paulista, o Paulistão, a primeira divisão, a quinta rodada. Lembrando que São Paulo e Palmeiras fizeram a final da Supercopa. São Paulo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro. São Paulo, depois de um 0 a 0 no Mineirão, São Paulo foi campeão. Vou falar um pouquinho para vocês. E os dois folgaram nessa quinta rodada. O jogo do Palmeiras com a Portuguesa no Canindé ficou para o dia 21 de fevereiro, 19 horas. O jogo do São Paulo com a Inter de Limeira, que tá levando para Brasília essa partida, hein? Não vai ser em Limeira. Vai ser em Brasília, que a Inter quer faturar um. Também vai ser dia 21, às 21h30, lá no Mané Garrincha. A princípio é isso. São Paulo campeão, Palmeiras vice. São Paulo festejando mais um título, o primeiro título do Carpini, né? Que assumiu o lugar do Dorival Júnior. O Palmeiras perdeu mais uma decisão nos pênaltis. De 8 decisões disputadas com o Abel, perdeu 7 nos pênaltis. De mata-mata, o São Paulo ganhou o 17º e o Palmeiras só 5 dos dois. Né? São 22, o São Paulo ganhou 17 dos 22 mata-matas entre São Paulo e Palmeiras. Mas, saindo da Supercopa, saindo dos dois times que estavam pontuando a tabela, o Santos passou, venceu mais uma e passou, mas com um jogo a mais. Vamos para o Corinthians, a crise do Corinthians que mandou o técnico embora. Mano Menezes demitido. Tá tomando uma surra atrás da outra, uma surra atrás da outra. Tomou de 3, de 3 do Novo Horizontino em Itaquera no domingo pela manhã. Uma crise brava, aquela confusão. O Corinthians, agora há pouco, nesta segunda-feira, demitiu o Mano Menezes. E olha, diretoria do Corinthians, extremamente incompetente, sem saber nada, contratou o Márcio Zanardi do São Bernardo. Bom trabalho do São Bernardo, conhece o Corinthians, um cara competente. Só que ele não pode trabalhar no Corinthians no Paulistão. O regulamento do Paulistão não permite que um técnico da mesma divisão vá para outro clube. Ah, tem muita gente que vai falar, mas a Constituição, não sei o que. Tá no regulamento. Agora, se o Corinthians vai para a Constituição, vai para a Justiça e tal, o Márcio Zanardi contratado vai deixar o São Bernardo, vai assumir o Corinthians. De repente ele coloca o Danilo como treinador e ele fica ali como algum membro da comissão, alguma coisa, e ele que manda o cara que fica como treinador. Tem como se driblar. Mas o certo é que você tira do São Bernardo, traz para o Corinthians. Essa diretoria do Corinthians 9 é uma piada, hein? Piada, piada. E a diretoria que saiu, o Mano Menezes vai pegar uma multa de mais de 10 milhões. A diretoria antiga assinou que deve dinheiro para tudo quanto é empresário. Rapaz, a tal da transparência lá não tem nada de transparência, não, hein? A turma do Duílio, do André Sanches, deixou o Corinthians numa penúria. Esses caras estouram os clubes. Corinthians em crise, zona do rebaixamento. Zona de rebaixamento, o Corinthians em crise. Quem também está em crise e também está na zona do rebaixamento é o Lanterna Santo André, que também demitiu o Fernando Marchiori. Então, nesta segunda-feira, 3 treinadores deixaram o cargo. Mano Menezes demitido, Fernando Marchiori no Santo André demitido e o Márcio Zanardi, que saiu do São Bernardo para ir para o Corinthians. Essa é a situação. Vamos falar de tudo isso e já da próxima rodada, que é nesse final de semana, hein? Nesse meio de semana, quarta-feira, já começa a competição, rapaz. O bicho vai pegar, hein? Bom, antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Já tem vídeo da série A4, da série A3, da série A2 e agora eu tô fazendo da série A1. Já com uma pontinha também de Supercopa, tá certo? Então, convido vocês a fazer a inscrição, ativar o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, como a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, a gente vai trocando ideias, certo? Eu vou respondendo todo mundo e nós vamos batendo papo. Vamos começar então, um pouquinho fora do Paulistão, com dois times que vinham encabeçando a classificação, o Palmeiras com 10 pontos, líder do grupo B, o São Paulo com 10 pontos, líder do grupo D, tudo tranquilo ali e tal. Os dois times folgaram nesse final de semana, folgaram, vão jogar. O Palmeiras com a Portuguesa no Canindé, dia 21, 19 horas. O São Paulo com a Inter de Limeira, lá no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h35. Só essa rodada vai ser completada, essa quinta rodada, só lá. Os dois se enfrentaram, Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo campeão da Copa do Brasil, na Supercopa agora do Rei, em homenagem ao Rei Pelé. Porra, bela homenagem. Sensacional, eu aprovo. Jogo que no tempo normal, duas equipes que quando se enfrentam são jogos difíceis, tirando 5 a 0 do Palmeiras que espancou São Paulo, que foi uma vergonha, São Paulo campeão da Copa do Brasil largou e tomou uma cacetada do Palmeiras, é sempre jogo doído, né? O time que mais venceu o Palmeiras do Abel Ferreira é o São Paulo.
É jogo de times que se encaixa. Primeiro jogo do Thiago Carpini no comando de São Paulo num clássico, numa decisão. Primeiro título de Thiago Carpini. Entendo que se você for pegar 90 minutos, 100 minutos pelos acréscimos dos dois tempos, nos 100 minutos, o Palmeiras foi um pouquinho melhor. Mas as duas equipes criaram um pouco, finalizaram um pouco, um jogo muito pegado, muita marcação, muita competência defensiva, dois bons goleiros, 0-0. Fomos para os pênaltis, e aí o Rafael pegou dois pênaltis, né? Ele pegou o pênalti do Murilo e pegou o pênalti do Piquerez. O São Paulo bateu os 4, não precisou bater o quinto, todo mundo fez. Deixa eu ver se eu lembro. O Caleri foi o primeiro a marcar. Deixa eu ver. O Pablo Maia também bateu. O Michel Araújo também bateu. Deixa eu ver se eu lembro mais os 4. Mas enfim, os 4 que cobraram fizeram, né? Fizeram os gols e o Palmeiras perdeu com o Murilo, perdeu com o Piquerez, o Rafael fez 2 defesas e o São Paulo foi o campeão e ganhou tudo agora. Nessa competição ele nunca tinha disputado, ele acabou disputando e sendo campeão. São Paulo nos pênaltis ganhou. Os dois times voltam para o Campeonato Paulista já na quarta-feira. O Palmeiras vai jogar, o São Paulo vai jogar com a Água Santa no Morumbi, quarta-feira, 21h35. O Palmeiras vai jogar na quinta-feira, às 21 horas, em casa, no Allianz Parque com o Ituano. Então eles voltam à competição. São Paulo campeão, Palmeiras vice. Eles folgaram nessa rodada, mas só para a gente dar uma pitadinha da Supercopa aí do São Paulo, do título do São Paulo. Vamos começar com a crise do Corinthians, né? O Corinthians jogou ontem de manhã, 11 horas da manhã, e olha, muita gente falando que o Genilson estava um ano sem fazer gols. Ele estava no elenco do Novo Horizontino, ele era reserva do Ronaldo, né? O Ronaldo e o Baggio era dupla de ataque, ele entrava de vez em quando. Então também por isso. Mas enfim, o Corinthians esfacelado, né? Já tinha perdido a longa invencibilidade diante do São Paulo. Enfim, aí a terceira derrota do Corinthians e foi dolorida. O Gênesis fez 1-0 aos 47 do primeiro tempo, depois do Corinthians criar 3 boas oportunidades e perder 3 gols. Vai para o primeiro tempo, termina o primeiro tempo, 1-0 gol do Genilson, né? Aí vem o segundo tempo, com 3 minutos faz 2-0, o Corinthians saiu com tudo, o Genilson fez 3-0, 13 minutos do segundo tempo está 3-0. E o Roberto ainda descontou no finalzinho, mas enfim, para 39.603 pagantes, quase 40 mil pagantes na Arena do Corinthians, na estreia do Pedro Raul, o Corinthians apanhou e nessa segunda-feira mandou todo mundo embora, a diretoria, e trouxe o Márcio Zanardi lá do São Bernardo. Que fase do Corinthians, hein? Bom, com os resultados da rodada, o Corinthians foi para a lanterna do seu grupo, né? Já é o lanterna com 3 pontos do grupo C. Red Bull Bragantino 7, Mirassol 6, Inter 4. Corinthians tem 3, mas na classificação geral ele é o penúltimo, 15º, zona de rebaixamento. Então a fase do Corinthians não ajuda e vai jogar com o Santos na Vila aí no meio de semana, hein? Terrível, terrível. E pro Novo Horizontino, maravilha, né? Ele assumiu a segunda colocação no grupo de São Paulo. São Paulo não jogou, tem 10, ele agora tem 9. Então hoje ele faria o jogo das quartas de final contra o São Paulo. Vai bem, obrigado, o Novo Horizontino, Eduardo Batista. Grande campanha, grande campanha. A gente falou do Corinthians, vamos falar do Santos, que agora assumiu, né, o São Paulo e o Palmeiras na disputa da Supercopa. Não folgaram, o Santos pegou o Guarani em casa, depois de um primeiro tempo difícil, equilibrado e tal, muita chuva, gramado pesado, e no segundo tempo o Guilherme foi o grande espetáculo. Ele foi derrubado pelo Heitor, sofreu o pênalti, pediu para cobrar, cobrou com categoria, fez 1-0 aos 12, e no finalzinho ele passe do Morelos, também que estreou, fez 2-0, vitória tranquila do time do Carille. Santos está disparado, 12 pontos o Santos, 12 pontos o Santos. O segundo é colocado é o Ituano com 4. Olha, que coisa, hein? Tá certo que a Portuguesa tem um jogo a menos, enfim. Mas o Santos caminha finalmente depois de 3 anos para a classificação. O Guarani, com essa derrota, ficou numa situação lanterna do grupo B do Palmeiras. Palmeiras tem 10, o Água Santa tem 7. Tá na briga, mas numa situação mais preocupante agora é com a zona de rebaixamento. É isso que o Guarani tem que pensar num primeiro momento. É isso que é primeiro pensar. Já que a gente falou da liderança do Santos, do Corinthians Lanterna, vamos falar do grupo do Corinthians. O líder é o Red Bull Bragantino. Foi jogar com o Lanterninha Santo André e ganhou por 2-1 em Santo André, só 1.175 pagantes. O Santo André não ganha de ninguém. Essa segunda-feira também mandou o Fernando Marchiori embora. O Vitinho tinha mantado uma bola no travessão no primeiro tempo, jogou mais e tal, mas no calor ali, 0-0 o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Gustavinho num chute lindo de fora da área, com 23 minutos faz 1-0.
O Bruno Michel ainda conseguiu empatar um desvio da bola do Léo Realpe ali e tal, conseguiu empatar aos 36 do segundo tempo. Mas ó, você empata aos 36, aos 38, o Sacha de cabeça, após uma cabeçada do Thiago Borbas, o Sacha chegou e fez 2-1 aos 38, matou qualquer esperança de um pontinho para o Santo André. Red Bull Bragantino, líder do seu grupo, 7 pontos do grupo C. Corinthians é o lanterna com 3, diferença é pequena ainda, né? E o Santo André é o lanterninha na classificação geral e o lanterninha no grupo do Santos com 2 pontos, campanha ridícula. Vamos ver quem vai vir para o lugar do Fernando Marchiori, hein? Isso é preocupante. Já que a gente está falando de jogos de liderança, agora vamos falar do Água Santa, que entrou na zona de classificação, o vice-campeão paulista do ano passado. Começou jogando o único jogo do sábado, jogou no Canindé, porque o seu estado está passando por reforma. Ele tinha jogado contra o Santos em São Bernardo, agora jogou no Canindé. E ganhou do Mirassol de virada por 1-0. O Mirassol, que vinha liderando seu grupo lá, fez 1-0 com o zagueirão Gasal de cabeça aos 9 do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Bruno Xavier empatou logo aos 4, e aí ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima. O Thiaguinho de cabeça fez 2-1 no cruzamento do Juan, e o Água Santa, com 1.328 pagantes no Canindé, finalmente ganhou, aliviou. Água Santa assumiu a segunda colocação no grupo do Palmeiras com 7 pontos, entrou na zona de classificação, e o Mirassol é o segundo no grupo do Bragantino. Então hoje, tanto Água Santa como o Mirassol estariam classificados, são segundos colocados dos seus grupos. Só para vocês entenderem. O segundo do grupo do São Paulo é o Novo Horizontino, né, que ganhou do Corinthians. E o segundo do grupo do Santos é o Ituano. O Ituano fez um jogo ruim, mas estava na zona do rebaixamento e empatou 0-0 com o Botafogo. O Botafogo foi quase com um time misto, preservou um monte de jogador, tinha jogado na quinta-feira debaixo de muita chuva, preservou. No segundo tempo só deu o Botafogo. O goleiro do Ituano fez 3 grandes defesas. Mas o empate não ajudou muito, não. Não ajudou muito o Botafogo porque não está na zona de classificação. E o Ituano ficou, mesmo com a Portuguesa com um jogo a menos, o Ituano é o segundo colocado agora no grupo do Santos, 4 pontos. O Botafogo é o lanterna no grupo do São Paulo, mas tem 8. Os mesmos 8 do São Bernardo, os mesmos 9 do Novo Horizontino. A briga tá boa com o Botafogo para classificação, né? Então essa é uma situação bem complicada que a gente vai aí. É o grupo mais difícil. São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo e Botafogo é o grupo mais difícil, certeza. E o grande jogo da rodada aconteceu em Campinas, Festival de Gols, 3-3. Acabou não agradando ninguém, porque o São Bernardo saiu da zona de classificação no grupo do São Paulo, né? Caiu para terceiro com 8 pontos, e a Ponte saiu da zona de classificação no grupo do Palmeiras, caiu para terceiro com 6 pontos. Estão na briga, e estão somando pontinhos, né? Mas de qualquer maneira, o São Bernardo faz 1-0 com o Matheus Regis dentro da área, um belo chute, aos 11 minutos. A Ponte virou o jogo, cara. O Gé, artilheiro Gé, terceiro gol dele na competição, fez aos 31 e aos 43, num chute errado do Dodô, o Filipinho virou o jogo. Veio o final do primeiro tempo, ainda no final do primeiro, a Ponte Preta fez gols 43, mas o João Carlos de cabeça empatou aos 47. Vai para o intervalo 2-2, jogo maluco. Jogo lá e cá, 3.334 pagantes, torcida da Ponte Preta prestigiando, pênalti para a Ponte. Aos 46 do segundo tempo, o Elvis faz 3-2. A torcida festejava, vitória e tal. Aos 51, o Lucas Lima, cobrança de escanteio, desviou e empatou o jogo. Empate doído para os dois, mas melhor para o São Bernardo, que conseguiu aos 51 do segundo tempo, empatou nos acréscimos do primeiro e empatou nos acréscimos do segundo. São Bernardo tem 8 pontos, terceiro colocado do grupo de São Paulo, está na briga. A Ponte tem 6 pontos, terceiro colocado no grupo do Palmeiras. Então, só para vocês entenderem, se terminasse hoje o campeonato, Santos e Ituano seria um jogo único na Vila, quartas de final no grupo A. Palmeiras e Água Santa, jogo único no Allianz Parque, quartas de final do grupo B. Red Bull Bragantino e Mirassol, jogo único em Bragança Paulista, quartas de final do grupo C. São Paulo e Novo Horizontino, jogo único no Morumbi, quartas de final do grupo D. Quem cairia? Corinthians e Santo André. Hoje, artilheiro Rafael Veiga, que não jogou, tem 4 gols ainda. Juninho, que não jogou, tem 3 da Inter. E o Gé da Ponte chegou a 3. Então essa é a situação. E para a gente finalizar, como a gente faz sempre, vamos falar da próxima rodada. Agora sim teremos 8 jogos. Nessa quinta nós tivemos só 6. São Paulo e Palmeiras estavam disputando o título, ficaram de fora. Agora nós vamos ter os 8 jogos. Quarta-feira, 19 horas, em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte.
né? Botafogo, terceiro, o quarto colocado do grupo de São Paulo, precisando vencer para entrar na zona de classificação. A mesma coisa acontecendo com a Ponte, 19 horas em Ribeirão Preto. 19h30 de quarta-feira, Santos e Corinthians. Santos nadando embraçada para a classificação e podendo afundar ainda mais o Corinthians, zona de rebaixamento. E já com o Márcio Zanardi comandando, não no banco. Deve estar no banco de reserva, mas não vai ser o treinador de fato, mas vai ser o de direito. 19h30 de quarta-feira. 21 horas de quarta-feira, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Em Novo Horizonte, olha aí. O líder de um grupo, que é o Red Bull Bragantino, contra o vice-líder do grupo D. Jogo em Novo Horizonte, jogão, 21 horas de quarta-feira. 21h30 de quarta-feira, São Bernardo e Portuguesa. Portuguesa precisando retomar sua vaga ali no G2 do grupo A e o São Bernardo precisando retomar sua vaga no grupo D, G4. Jogo importante também, 21h30. 21h35 de quarta-feira no Morumbi, São Paulo e Água Santa. São Paulo líder do seu grupo com 10 pontos, o Água Santa segundo do grupo do Palmeiras. É o Carpini contra o Água Santa. Carpini era o técnico do Água Santa na campanha do vice-campeonato. Quinta-feira, Mirassol e Santo André. O Mirassol querendo recuperar a liderança ou ficar no G2, manter no G2 jogando em casa contra o Lanterninha Santo André, que deve ter novo treinador até lá, até quinta-feira, né? 21 horas, o Palmeiras tentando tirar a ressaca da perda do título, enfrentando o Ituano desesperado, só querendo pontinhos para não cair. A situação do Ituano é preocupante. Saiu, mas situação preocupante. E 21h30 de quinta-feira, Guarani e Inter de Limeira. Guarani, lanterna do grupo do Palmeiras, querendo se aproximar para ficar na zona de classificação, contra uma Inter de Limeira, que também, na classificação geral, ela é a terceira colocada no grupo do Red Bull Bragantino e do Corinthians. Então, 21h30 de quinta-feira, e eu prometo para vocês que na sexta cedinho eu venho com todos os detalhes desta sexta rodada do Paulistão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!